Olá, olá! Graça e paz! Bom dia! Nós estamos em mais uma live para a preparação do jejum de Esther. Mais uma live da preparação do jejum de Esther. E hoje nós vamos falar sobre quando não sabemos o que fazer. Deus abençoe você que já está entrando aí nesta live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas lives da preparação para o jejum de Esther. Hoje, dia 2 de abril. E eu quero já iniciar essa live com uma palavra sobre o nosso chamado aqui na terra. Isaías. Isaías 61. Eis que o Espírito de Yahvé, o Senhor, o soberano, está sobre nós. Porque o Senhor nos ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-nos para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar, aleluia, a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que estão e andam tristes. Sejam bem-vindos aqui na live. Bom dia, Rayane, minha enteada, acho que é Júnior, Clê. Eu vou pedir a vocês que forem entrando, me ajuda a compartilhar lá nos grupos. Me ajuda a compartilhar nos grupos, para que os irmãos que estão fazendo parte possam estar entrando aqui na live. Que eu anunciei que nós íamos entrar às 9h45, eu só consegui entrar na live agora. Eu não sei como é que tá aí a sua correria hoje, mas nós estamos em recesso de feriado. Meu pequeno está em casa hoje, Josué. E o Josué quer só ficar grudado na mamãe, né? Tudo bem, Rafaela? Rafaela, me ajuda, manda lá no grupo do jejum. Você tá no grupo 2, né, Rafaela? Manda lá no grupo para nós. Para todo mundo conseguir, quem puder entrar, né? Porque a live vai ficar salva. Eu acredito que mais tarde eu consigo repostá-la, né? Como eu consegui ontem, que eu ainda não sabia como fazer. Eu aprendi tudo ontem, baixei a live, postei aqui no TikTok, postei no YouTube. Você que não pôde participar da live de ontem, ela tá salva aqui no TikTok. Eu também coloquei ela lá no YouTube. Tem gente que gosta de ver no YouTube, aí coloca na televisão, né? Coloca no notebook. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe. Leila. Deus abençoe. Mara. Jade. Deus abençoe. Amanda Vitória. Deus abençoe. Juninho. Rafaela. Eu já tinha falado com você, né, Rafaela? Jade. Maria. Vai entrando e compartilhando. Nós estamos em preparo para o jejum de Esther. Algumas pessoas estão querendo fazer parte, só que nós estamos no segundo dia do preparo. Ainda não é o jejum, é o preparo. Se você quiser entender mais sobre o preparo, você pode assistir a live de ontem, que eu falei um pouco sobre o preparo. Por que a gente precisa desse preparo, desse processo de desintoxicação que a gente precisa passar, desse processo de limpeza do nosso organismo, né? E também um alinhamento espiritual. Por isso que nós vamos fazer devocionais todos os dias, para que a gente entenda o porquê fazer jejum, para que serve,
Ontem nós falamos sobre o jejum do arrependimento e hoje nós vamos falar sobre o jejum que dá direção. Quando não sabemos o que fazer. Então, quando eu não sei o que fazer, então o que eu devo fazer? Deus abençoe Regina. Deus abençoe Cleusa. Messias, Sônia, Sueli, Deus abençoe vocês. Neide, Cirlei, Josi Medeiros, sejam todos muito bem-vindos aqui. E antes de nós começarmos essa live, eu quero fazer uma oração com vocês, mas já dizer, a nossa devocional de hoje, nós vamos falar sobre o jejum de Josafá, que é parecido com o jejum de Esther. Eu falei na live do da pré-preparação, que foi uma live que eu fiz antes, e essa live eu ainda não consegui baixar, não consegui repostar ela, mas eu vou ver se eu consigo repostar ela mais pra frente. A primeira live que nós fizemos de todas. Para falar, eu falei um pouco sobre o jejum de Josafá, que é semelhante ao jejum de Esther, que foi também uma mudança de decretos, mas foi por busca de direcionamento. Quando nós não sabemos o que fazer, o que a gente precisa fazer, porque tem gente que fala, não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada. Não, nós precisamos fazer alguma coisa. Quando a gente não sabe qual decisão tomar, nós precisamos então nos aplicar ao jejum e à oração, a buscar a direção. Isso é humildade. Elaine, Maria Aparecida, Deus abençoe. User 5484, Deus abençoe. Vamos orar então para a gente dar início a essa devocional em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos iniciando esta live, é no teu nome. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus e pela unção, o poder e a presença do Espírito Santo, é que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, nos dê permissão, ó Pai, para falar a Tua palavra hoje com ousadia. Espírito Santo, toma minha vida com ousadia e me dá, Senhor, a graça de liberar direcionamento e clareza na vida de alguém que entrou aqui nesta live. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que estão sendo liberadas nesse dia, pelo quebrantar dos corações, pela unção que o Senhor tem derramado sobre nós. Ai, Espírito Santo da verdade, que liberta, que cura, que restaura, que dá clareza e direção. Toma cada vida que está aqui agora, Senhor. Enche cada um com a tua glória e vem com um espírito de quebrantamento, inteligência, sabedoria e um espírito ensinável. Se Satanás de alguma maneira está tentando fazer com que esta pessoa não compreenda, não entenda e não consiga se conectar, ó Deus, ao Senhor através dessa palavra de hoje, seja já repreendido no nome de Jesus. Envia anjos, ó Pai, na casa de cada pessoa que entrou nesta live. E uma unção de quebrantamento sobre aqueles que estão, ó Deus, aprisionados, porque nós fomos ungidos para libertar os cativos. Se alguém entrar aqui nesta live hoje, debaixo de algum cativeiro, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela unção da nova aliança, nós declaramos, seja livre e liberto de todo julgo. Em nome de Jesus. É o que nós declaramos, é o que nós profetizamos e dizemos no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque aí nos comentários você que está aí juntinho e quer entender sobre o jejum de Esther. E é como eu falei, eu não consegui abrir o segundo grupo ontem, mas hoje eu vou abrir o terceiro grupo. Ainda dá tempo de você participar desse propósito. Pastor, eu quero, você precisa me mandar mensagem aqui pelo direct do
TikTok ou do Instagram, por onde você estiver sendo alcançado por essa live, aonde você está vendo essa live, se você me segue lá no Instagram, se é aqui no TikTok, até mesmo no YouTube. Quando eu liberar essa live no YouTube, você pode escrever nos comentários: eu quero participar. Eu vou entrar em contato com você, vou enviar o número do telefone e você vai participar de mais um grupo que nós vamos começar hoje, depois das 3 da tarde. Eu vou estar enviando todos os materiais direitinho para você se preparar. Nós vamos estar enviando as apostilas, melhor, os PDFs, perdão. Ainda nós não temos apostila, mas brevemente teremos uma apostila completa, ensinando sobre consagração, jejum e oração. Nós estamos então no segundo dia de preparo e hoje nós vamos falar sobre Josafá. E você escreve aí nos comentários para mim o tema de hoje: quando não sabemos o que fazer. E escreve o versículo para me ajudar. Você que está aí, quero contribuir também para essa live. Escreve aí nos comentários. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3. Mais uma vez eu estou com essa Bíblia abençoada aqui, ó. King James 1611 atualizada. Tem uma linguagem muito profunda. Tem no rodapé as explicações. E a gente vai de King James, capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 3. Amém? Antes de eu ler, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes na tua vida você já não soube o que fazer? Você ficou sem saber o que fazer? Deus abençoe, Vanusa. Seja bem-vinda por aqui. Antônia de Fátima. Vanusa, você é a irmã da Flávia? Não, né? É a Vanusa irmã da Flávia? Me responde aí. Bom, vamos lá. Quantas vezes você ficou sem saber o que fazer, como executar alguma coisa na tua vida? Você ficou sem saída, sem rumo e sem direção. E nesse momento você tomou uma decisão equivocada. Será que tem alguém aqui assim? Será que esta palavra não é o Espírito Santo falando com você? Você tomou direções erradas. E quando a gente toma uma decisão errada, em qualquer área da nossa vida, nós sofreremos consequências. Quantas pessoas saem de igrejas, ou saem de relacionamentos, ou entram em relacionamentos, mudam de cidade, muda de local, vem de casa, compra, começa um namoro, toma decisões, por exemplo, para um curso, para uma faculdade, para a vida profissional, e depois você descobre que não era isso. Quando nós não sabemos o nosso propósito ainda, ou até sabemos o nosso propósito e às vezes aquela decisão parecia que era o certo. Obrigado cada um que está aí mandando o coração. Isso ajuda a engajar, tá, o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Manerci. N. Oliveira. G. José Batista. Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão. Obrigado pelo carinho. Ô, glória. Aí você compra, você vende, abre uma empresa e você fez isso por um momento de desespero. Quantas decisões você tomou na tua vida? Quantas decisões nós tomamos? E quando a gente vai ver, parecia que era a decisão certa e acaba que tudo dá errado. E a gente fica se perguntando, mas por quê? Toda decisão que está baseada nas nossas emoções, elas têm 99,9% de chance de dar errado. Toda decisão que é baseada nas nossas emoções, seja a emoção de muita euforia e alegria, escute. Ramiro, Romana, Arthur, Leoneide, Marlene,
Toda decisão que nós tomamos baseada nas nossas emoções, até mesmo a emoção da alegria em excesso, quando nós estamos tão contentes e eufóricos que a gente não consegue mais raciocinar, ou quando a gente está tão apaixonado, a emoção das paixões, quando a gente está com raiva, vou sair mesmo porque eu tô com raiva. Aí pede as contas do emprego, joga tudo pro ar, larga o relacionamento, sai de casa. Quantas decisões tomamos baseados nas nossas emoções? Baseado nas emoções. Decisões baseadas no medo, na insegurança. Decisões baseadas nas frustrações, nos traumas. Às vezes você não consegue dar mais certo em emprego nenhum, em relacionamento nenhum, porque você está tão cheio de trauma, que tudo que você vai fazer, você já faz baseado naquele trauma. Deu errado daquela vez, vai dar errado de novo. Sabe aquela palavra que tem muitas mulheres que dizem aí não conseguem dar certo em nenhum relacionamento, que é: todo homem é igual? Todo homem não é igual, todo ser humano não é igual. E se você não tem o dom do celibato, que é igual Paulo, que nunca vai se casar, que vai ficar só, se você não tem esse dom, Deus, sim, Ele tem um casamento para a tua vida. Só que você não pode tomar decisões baseadas nas tuas frustrações, você não pode tomar decisões baseadas nas suas experiências pessoais, você não deve tomar decisões baseadas nos teus sentimentos, porque a Bíblia diz o quê? O coração, ele é enganoso. Quantas vezes você foi dirigido pelo teu coração? O coração é o quê? Alma, emoções, sentimentos, pensamentos. E aí agora eu entro nessa história, na história do rei Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso de número 3. Alguém já escreveu aqui no comentário, mas eu peço, escreva você também, para que outras pessoas sejam auxiliadas. Nancy Silva, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vindo. Wellington. Aleluia. Cadê a Vanusa? Queria saber se ela é a irmã da Flávia. Gerson, seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz a todos que estão entrando aqui agora. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E eu quero dizer que a partir de hoje você não tomará decisões precipitadas mais. O Espírito do Senhor te guiará e te direcionará. Obrigado vocês que estão aí, enchendo de corações essa live. Gratidão pelo carinho de vocês. Nós temos mais de 1.100 coraçãozinhos. Obrigado, se engaja a live. Isso ajuda demais a gente a estar aí alcançando mais pessoas com esta palavra. Porque eu vim aqui com uma pregadora da palavra de Deus. Profeta da palavra de Deus. Aleluia. A anunciar as bênçãos do Senhor. E como receber esse direcionamento? Olha o que acontece com o rei Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Então Josafá sentiu grande medo. Olha só a emoção que ele estava. Olha o sentimento, ele estava com sentimento de medo. Medo tem a ver com insegurança. Medo tem a ver com um travar da nossa vida. Medo também pode ter a ver com traumas que temos no passado. Medo tem a ver com insegurança. Medo também pode estar relacionado com falta de fé, mas no caso de Josafá, o medo não era falta de fé, era falta de direção, porque ele não sabia o que fazer. E quantas vezes quando a gente não sabe o que fazer, quando ele não sabe o que fazer, o certo é você buscar a Deus. Mas a maioria de nós, a gente se trava, a gente se fecha, a gente não consegue ter direção. Será que eu estou falando com alguém assim? Que você está travado? Às vezes não é sentimento de medo. Não é como Josafá. É outras coisas. Você está tão machucado. Você está tão ferido. Está tão frustrado, decepcionado com a igreja.
decepcionado com as pessoas. Porque aonde a gente for, haverá falsos. Oh, meu Deus. É igual, entra pessoas frustradas aqui na live e já chega apedrejando a gente sem conhecer, sem saber testemunho, sem saber a índole, sem saber quem somos. Isso é o quê? Isso é frustração. Isso é frustração. Entende? E não é porque você tem experiências ruins, é que todo mundo é igual. Sabe? Assim como existem os maus, existem os bons. Assim como existe o mal, existe o bem. Até Deus, sabendo disso, Sodoma e Gomorra estava perdido. E Deus fez o quê? Deus mandou fogo na cidade, mas tirou Ló de lá por causa de Abraão. Quando a terra estava totalmente debaixo de tanta opressão, tanta maldade, não veio o dilúvio, mas a família de Noé foi salva, não foi? E é desse jeito. Deus abençoe Eunice, Ana Duarte, Verônica, acho que é esse mesmo, Leia. Keila, sejam bem-vindos aqui. E aí vem Josafá com esse espírito de medo que estava travando a vida dele. Ele não sabia o que fazer. Mas vamos ver, vamos aprender com Josafá. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Então Josafá sentiu grande medo. Decidiu. Porque essa decisão não foi baseada no medo. Vírgula. Sentindo medo, vírgula. Decidiu. Porque nós temos que decidir. Eu não vou me travar pelos meus traumas, nem pelas minhas decepções, nem por aquilo que eu passei lá atrás, nem o que aconteceu há 10 anos. Tem gente que está até hoje preso em coisas que aconteceram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 1980 e tantos. Aconteceu lá 1999 para o ano 2000 e você está até hoje travado. Coloca uma vírgula hoje e tome uma decisão. Decida. Como Josafá, ele decidiu. Deus abençoe meu esposo querido que acabou de entrar aqui na live. Pastor Jamilson. Ele decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Então ele ajunta todos de Judá e coloca para congregar. Todo mundo se congregou no mesmo lugar, ali em volta do templo, todo mundo ali no templo. E começaram a jejuar e a orar. E Josafá começa a orar, começa a confessar os pecados. Lembra da live de ontem sobre a questão do quebrantamento, do arrependimento? Todo mundo começa ali junto com Josafá. Começou desde o líder até do maior ao menor. Vem um manto de arrependimento e de busca pelo Senhor. Ele começa a lembrar tudo que Deus fez, os livramentos que Deus deu a Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a clamar. Você vê que depois o texto já vai para o quê? Durante a Assembleia Geral, no versículo 5, todos os habitantes de Judá e de Jerusalém foram para a casa de Deus, lá no templo do Senhor. E o rei Josafá colocou-se em pé diante de toda aquela multidão no pátio e exclamou: "Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus que habita nos soberanos céus?" Ele começa então a adorar ao Senhor, a falar com o Senhor, a declarar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Ele sabe que só o Senhor poderia. Só o Senhor poderia dar livramento ao povo. Só o Senhor poderia trazer livramento. Por quê? Por que Josafá teve medo?
Vamos voltar aqui um pouquinho na história. Qual era a gravidade? Porque às vezes eu tô aqui falando com você e você tá assim, pastora, só Deus sabe a gravidade do que eu tô passando. Como eu vou jejuar? Como eu vou buscar ao Senhor na situação que eu estou vivendo? Escute. Escute o que eu vou lhe dizer. Josafá, o que ele estava passando? Ele recebeu uma informação que uma grande multidão viria contra o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Uma grande multidão viria. Uma grande multidão atacaria, e ele sabia, ele tinha consciência que aqueles 3 povos, moabitas, amonitas e acho que é isso mesmo, moabitas, amonitas e os meunitas, 3 povos que viriam atacar, os 3 exércitos se juntaram para atacar Jerusalém, se juntaram para atacar o povo de Judá. Ele tinha consciência que eles não teriam como sobreviver. Eles seriam aniquilados, muito parecido com o que aconteceu com o povo de os hebreus, quando Esther também proclama o jejum. Eles seriam aniquilados. Mas quando acontece esse tipo de decreto, somente quando nós nos aplicamos a jejum e oração, eu estou falando com alguém aqui. Você que não tem mais direção, você não sabe mais para onde você vai. Você não sabe mais o que você pode fazer. Você não tem mais o que fazer. Você olha e fala, essa situação aqui não tem jeito. Você precisa pegar o posicionamento e o exemplo de Josafá. Mesmo com medo, mesmo com angústia, mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda a opressão, nós vamos orar sim. Em nome de Jesus, vai ser curado. Você será curado em nome de Jesus, eu creio. Natalice. Acho que é Natalice, isso mesmo, né? Eu creio na sua cura em nome de Jesus. Tá aqui, ó. Ela tem um diagnóstico. Você também que tá aí nessa live tá com um diagnóstico. E você olha e fala, não tem mais jeito. Às vezes nós olhamos com os nossos olhos e a gente pensa que não tem jeito. Não tem o que fazer nessa situação. Se o medo paralisasse Josafá, o medo de falhar, o medo de não dar certo, paralisasse ele a ponto dele não fazer nada, porque nós tendemos não vai dar certo, então eu não vou fazer nada. Nós precisamos o quê? Se aplicar a esse jejum. O jejum aos pés do Senhor, para buscar direcionamento. Quando você não sabe mais o que fazer, é fazer isso. Jejum e oração. Pastor, eu quero. Eu não sei fazer, nunca fiz jejum, não sei como é que faz, não tenho condições, eu estou numa situação que eu não posso fazer jejum, eu estou em tratamento médico, ou eu nunca jejuei, como é que eu vou já chegar jejuando? Por isso nós fazemos essa preparação. Você que quer participar, é só você me chamar. Depois que acabar aqui a live, você me manda um oi que eu vou te direcionar como você vai fazer o jejum. E as lives serão, durante 10 dias nós vamos fazer essas lives. Hoje é o 2º dia. Para te direcionar, para te ensinar. E eu tenho certeza que assim como o jejum foi um romper na minha vida e está sendo de muitas pessoas, será na sua também. A busca por Deus. Josafá, ele vai orar. Ele não vai ficar sem fazer nada. Ele vai orar. E no que ele vai buscar assim, ele vai jejuar. Ele chama toda a nação. Por isso que a gente faz a live para chamar o povo do jejum. Por isso, eu tenho um grupo de jejum há muitos anos no WhatsApp, onde a gente convoca jejuns. O Senhor me dá a direção, o povo vem, a gente faz. E o Senhor começa a romper. A vida das pessoas começa a romper. Porque o jejum não muda Deus. O jejum nos muda. O jejum não é parar de comer. O jejum é se aproximar de Deus.
E Josafá, então, ele chama todo mundo, ele convoca, porque o nível de batalha, ele sozinho não iria conseguir. Ele precisava de força. E aquela comunhão entre todos, todo mundo ali junto, no mesmo propósito. Foram 3 dias. 3 dias, todo mundo ajuntado dentro do templo, todo mundo no pátio, clamando, orando. E naquele tempo, se colocava vestes de saco, tirava o calçado dos pés, e começava a clamar em voz alta. Era um jejum por busca de Deus. Ele foi aos pés do Senhor. E ele começou a orar, ele começou a orar, ele começou a orar. E enquanto ele estava orando, foi o quê? Aconteceu um mover sobrenatural. E o que aconteceu? Deus, no meio daquela multidão, abriu a boca de um profeta para trazer resposta. Muitas vezes, hoje, Deus não vai simplesmente mandar um profeta para te trazer resposta. Pode acontecer. Pode acontecer de Deus enviar alguém para te entregar uma palavra de direcionamento. Pode acontecer de você estar estudando a palavra e de repente durante o jejum, porque o jejum sem Bíblia, sem devocional, sem oração é dieta, é jejum intermitente. Como eu falei ontem, eu vou repetir aqui para você que está entrando pela primeira vez. O jejum, ele traz benefícios no corpo físico, ele traz benefícios na saúde, mas o maior benefício dele é no nosso espírito. O jejum emagrece, o jejum da saúde, tudo bem. Mas o maior benefício do jejum é o nosso achegar a Deus. Resistir ao alimento. É mostrar que eu tenho muito mais fome de Deus do que pela comida, do que pela aquele doce. É ter mais fome de Deus. É mostrar que Deus está em primeiro lugar, acima até do nosso alimento, acima de tudo. Para isso é o jejum. E quando ele está ali orando, ele está ali buscando, ele está ali falando com o Senhor, de repente, a glória de Deus invade aquele lugar. Aleluia! E é o que vai acontecer na tua vida. No último jejum que nós fizemos, no começo do mês passado, nós fizemos também esse jejum, 7 dias de preparo, 3 dias de jejum de 72 horas. No segundo, acho que foi no primeiro dia, eu tive uma visitação poderosa durante um áudio de devocional que eu estava fazendo com um grupo. O Espírito Santo, ele desceu sobre aquele lugar, sobre ali o meu quartinho de oração. Foi tão forte que eu estava com as mãos assim, orando, e eu comecei a sentir a presença de Deus tão forte. As minhas mãos começaram a grudar uma na outra. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Há muito tempo eu não tinha essa manifestação. Algumas pessoas falam que é pó de ouro, mas eu acredito que é como se fosse um óleo de unção que vem do Espírito de Deus que habita dentro de nós e vem e passa para nossas mãos. Eu tenho essas experiências, em monte a gente tem experiências assim. Em momentos de oração na igreja a gente tem experiências parecidas, mas com tanta intensidade como foi naquele dia, acho que há muito tempo eu não sentia isso. Foi uma intensidade muito grande, foi muito forte. Eu falei, eu não vou filmar, não vou fotografar, porque isso aqui não é para simplesmente mostrar para as pessoas quererem isso. Não, a gente tem que querer a presença de Deus, não só a manifestar, mas quando ele manifesta com uma operação de maravilha, que isso é sinal de maravilha. Quando ele manifesta com uma cura, como o Senhor tem feito, como aconteceu na vida da irmã Edneia, no último. A irmã Edneia teve um milagre na vida dela, na saúde dela. Um caroço que estava nos rins. Como aconteceu na vida da Dani, que está em tratamento de um câncer. Ela descobriu, não faz muito tempo. Ela está em tratamento, ela está na busca, ela está em processo de cura. Sabe, ela recebeu ali, acho que foi um exame que ela ganhou, o valor era R$1.800, ela chegou a falar aqui na live, acho que na primeira live de todas, né, na live que eu chamei o povo para o jejum, ela ganhou um exame que era R$1.800, improvavelmente, de uma forma improvável, ela foi lá e ganhou, porque Deus, ele faz isso, ele abriu portas na vida dela. A nossa irmã Jéssica, o presbítero Tiago, que receberam a bênção dos documentos da casa. Gente, eu sei que para uns, assim, nossa, isso daqui é grandioso, aquilo ali não é. A cura da irmã Edneia é mais grande do que não.
Deus vai trazer as bênçãos e os sinais. Não é porque Ele quer que você faça o jejum para receber os sinais. Não é isso. É que quando nós nos aproximamos de Deus, automaticamente as bênçãos vêm. Porque a gente começa a ir para a direção certa. E é isso. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar direção, porque o caminho é o Senhor, não tem outro caminho. Quem é o único caminho é quem? É o Senhor. Ele é o único caminho. Pare de tentar resolver esse problema sozinho. Você não vai conseguir. Não tente resolver sozinho. Busque ao Senhor e Ele vai te dizer. Ele vai te direcionar. Olha isso, ó. Por quê? Porque quando você não sabe o caminho, o jejum te conecta com aquele que é o caminho. Você entendeu? Não sei o que fazer na minha vida sentimental. O jejum te conecta com aquele que é o caminho. Eu não sei o que fazer na minha vida financeira. O jejum vai te conectar com aquele que é o caminho para bênção financeira. O jejum vai te conectar com aquele que é o caminho para a tua bênção emocional, sentimental, para a tua cura, para o teu milagre. O jejum te conecta a Ele, ao nosso Senhor. Letícia, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vindo. Lucene, seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigado aí. Você que está aí curtindo a live, acho que é Débora. Gratidão pela tua vida, Débora. Eu anotei aqui uma reflexão. Quais são as áreas da sua vida? Eu quero que você pare e pense. Josafá, ele tinha uma questão. Quando ele ora, ele sabia qual era a direção da oração. Senhor, nós não temos como vencer essa guerra. O problema é que às vezes nós estamos com um ego tão alto que nem para Deus a gente fala, que a gente não está dando conta. Ei, você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser a super mulher, o super homem. Você não precisa ser o super crente. Você precisa admitir que tem algumas ocasiões e situações que você não dá conta. E quando ele percebe que ele não dá conta, ele fala para Deus, nós precisamos fazer isso. Eu quero que você pense, qual é a área da sua vida que você está perdido? Que você não sabe o que fazer? É a sua saúde? Qual é a área da tua vida? É o teu casamento? É um filho que você não sabe mais o que fazer? É a sua própria vida que você está como se tivesse vazio? A primeira coisa que eu quero dizer, se você está afastado do Senhor, porque eu não chamo ninguém afastado de desviado, você está afastado. Mas se você é filho, filha, o Pai está com os braços abertos esperando você voltar. Esse vazio é a falta dele. Se aplique ao jejum. Se aplique à oração. Se aplique. Você está sem direção, qual é a área? Fale agora, aí, para você mesmo. Feche os olhos e peça, Espírito Santo, me mostra qual lugar na minha vida que eu estou sem direção. Peça a Ele, vai, respira. Peça ao Espírito Santo, porque Ele está aí. E a mesma unção que está aqui está aí. O Espírito Santo está aí. E Ele quer te dar direção. Ele quer te dar direção. Você precisa de direção. Pare de ficar tentando sozinho. Está dando tudo errado. Você está se precipitando na tua vida sentimental. Está fazendo planos demais sem primeiro falar com o Senhor. Você pode planejar. Mas lembre-se que a última palavra é do Senhor. Agora, a segunda coisa que você vai perguntar para o Espírito Santo é: Espírito Santo, vai, tenha ousadia, fale. Espírito Santo, eu tenho tomado decisões, seja sincero, fale com o Espírito Santo, ele vai te responder. Sem consultar a Deus, diga: Espírito Santo,
eu tenho tomado decisões sem consultar a Deus? Você sabia que esse mesmo Josafá, que eu acabei de falar com vocês, que aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, ele recebe a notícia que os moabitas, amonitas, os menonitas estavam vindo para destruir Israel. Estavam preparando uma cilada, uma guerra surpresa. Ele foi pegado de surpresa. Ele não estava preparado para aquela guerra. Ele primeiro foi orar. Fábio, seja bem-vindo. Williams, Rose, missionário Victor, sejam bem-vindos. Esse mesmo Josafá, outrora, ele fez aliança com o rei Acabe, sem consultar a Deus. E lá, ele quase morreu. Ele quase perdeu a vida por fazer alianças erradas sem consultar a Deus. Ele aprendeu. E às vezes você já errou na vida para você entrar aqui nessa live. E você ouvir Deus falando através desta palavra de hoje, usando a minha vida para falar com você. Você errou. Porque você não consultou a Deus primeiro. Qual é o nosso problema? Somos pessoas que gostamos de viver, parece que a gente gosta de viver no acaso. E a gente espera dar errado para a gente aprender. A gente só quer aprender com os nossos erros. Tudo bem. Você aprendeu? Você aprendeu com esse erro? Então não cometa de novo. Terceira coisa que eu quero que você respire e pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, perguntar não, declarar, perdão. Declara ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude a estar disposto a ouvir a direção de Deus. Diga aí, diga, Espírito Santo, me ajude, me auxilie a estar disposto a ouvir a direção de Deus. Você está disposto e disposta a ser direcionado por Deus? Quando você reconhece que você não sabe, quando você reconhece que você não pode, isso é humildade. Foi o que Josafá fez. Aqui, Josafá era um rei. Não podia cometer erros. A responsabilidade nas costas dele era muito grande. E você é sacerdócio real. Geração santa, o povo eleito do Senhor. Ah, mas eu cometo erros. Mas hoje você sabe qual o caminho para você não cometer erros como esse, que seria um erro mortal. Se ele fosse para a guerra, como ele foi pego de surpresa, ele foi pego de surpresa. Quantas coisas vieram de surpresa? O diagnóstico, o divórcio, a separação dos seus pais, alguém que foi embora, o abandono, a traição. Quantas coisas te pegaram de surpresa? Decepção com pessoas que para você, nossa, aquela pessoa é um exemplo para mim, de repente. Nossa, aquele amigo, aquela amiga eu posso contar para tudo e de repente uma surpresa. A amizade foi embora, a amizade te traiu. Mas eu vim aqui em nome do Senhor Jesus te dizer, você tem todas as armas que você precisa. Você tem um Deus Todo-Poderoso e você tem o caminho para chegar mais próximo dele. Jejum, oração e palavra. O Espírito Santo, ele é santo. E lembra que nós falamos ontem? Ele causa em nós a unção do arrependimento. Uma coisa para você ter certeza, que você tem o Espírito Santo ainda. Escuta! Pastora, mas eu ainda estou indo nos barzinhos. Pastora, eu ainda estou fazendo muita coisa errada. Mas por que você está aqui então nessa live? Por que você está querendo fazer o jejum? O Espírito Santo de Deus, ele te encontrou aí.
E Ele é santo. Por isso que toda vez que você vai para essa vida, que não é a vida que Deus tem para você, toda vez que você vai lá, cai na fornicação, toda vez que você vai lá, vai pro bar, vai beber, vai fazer aquilo que você sabe que está errado, que você não foi criado para isso, bate aquela angústia, aquele vazio, e vem um arrependimento, o remorso, a vergonha. E eu vim aqui em nome do Senhor Jesus dizer a você: ainda há esperança, ainda tem jeito. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe que não é isso que você gostaria de estar fazendo. Você não queria viver o que você está vivendo. E eu vim aqui em nome do Senhor Jesus dizer a você: o Senhor está te mostrando o caminho hoje. Porque a primeira coisa que o jejum causa em nós é arrependimento, porque ele ativa o que nós fomos programados. Eu não sei se você já ouviu isso, mas lá no Jardim do Éden, o nosso DNA original, a nossa fonte original, nos programou para sermos santos, nos programou para sermos amigos de Deus, nos programou para praticarmos jejum, nos programou para a oração. Por que está dando tudo errado? Porque você está lutando contra a sua programação original. Não tem aqui uma frase que diz que o peixe fora da água ele morre, a planta fora da terra ela morre, e o homem fora de Deus, sem Deus, também morre. Por isso que quando nós vamos para o batismo nas águas, nós chamamos de novo nascimento. Porque é como se nós morrêssemos para o mundo e agora mergulhados em Deus, nós temos a verdadeira vida. Desliga para mim. Entendeu? Sabe o que aconteceu com Josafá? Quando ele está orando, o profeta Jaziel se levanta. Eu fechei aqui, deixa eu ler aqui para você. O profeta Jaziel, ele se levanta. E ele diz para Josafá, deixa eu ver se eu encontro aqui, Jaziel. Diz assim, lá no versículo 15. Josafá, assim te diz o Senhor, olha Deus falando, não temas, nem se assustes por causa desta grande multidão que se dirige contra você. Porquanto esta luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra o tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Encontrareis na extremidade no vale, defronte no deserto. Não tereis que lutar nesta batalha, nesta peleja. Você não terá que lutar. Porque você está decidindo jejuar e orar. Então você não vai precisar lutar. Olhe isso. Tomai posição, fique parado, observe o livramento do Senhor que vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temas, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. A gente sabe o que acontece. Os inimigos ficam confusos e eles matam-se a si mesmos. Vamos voltar aqui. O Senhor está te dando o direcionamento. O Senhor está te dando a visão, o caminho. E não adianta buscar direção num copo de bebida alcoólica. Não adianta buscar direção na boca de fumo. Não adianta buscar a direção em relacionamentos. Não adianta buscar a direção em pessoas. Busque a direção no Senhor. Se você está afastado do Evangelho até hoje, até aqui, o Senhor me manda lhe dizer: volta, filho. Diga aqui nos comentários: eu estou voltando para Jesus agora. Se você estava afastado até o momento dessa live, você tem agora este momento para voltar para o Senhor, para refletir atualmente. Você que já é cristão, cristã, está indo na igreja, vai,
mas ainda sente que parece que falta alguma coisa. Fale com o Senhor aqui agora. Escreva aí. Eu decidi buscar a direção de Deus. Porque às vezes nós estamos nos caminhos, mas não estamos andando no caminho. Nós não estamos vivendo o propósito, porque falta direção. Eu quero que você faça 3 declarações aqui comigo. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu vou declarar e já vou orar por você. E gratidão por cada um de vocês que entraram nessa live. Obrigado foram mais de 1.300 corações. Obrigado. Gratidão. Você está sendo instrumento de Deus para fazer essa live ter mais engajamento e com certeza alcançou bastante pessoas. 3 declarações. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, cala todas as vozes que não são a tua. Senhor, cale todas as vozes que não são a tua. Senhor, silencia a confusão na minha mente. Senhor, silencia a confusão na minha mente. Senhor, ativa os meus ouvidos espirituais para que eu consiga ouvir a voz do teu Espírito. E agora eu quero orar por você. Nós vamos finalizar essa live aqui agora. Nossa segunda live de devocional. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Cada participante dessa live, cada um que entrou aqui, Senhor, nessa live, cada um, Senhor, meu Deus, que a partir de hoje vai buscar a direção do teu Espírito. Vão se aplicar a jejum e a oração, porque eu vejo, Senhor, uma grande multidão de pessoas cheias do teu Espírito, sendo avivadas e ativadas no mundo espiritual. O Senhor vai manifestar, ó Deus, de novo. Haverá de novo, Senhor, os dons ativados, a visão espiritual aberta, os ouvidos, ó Deus, prontos para ouvir a tua voz. Perdão, Senhor, por todas as vezes que fizemos algo, tomamos decisões, tomamos, ó Pai, direção que não é sua. Nós entregamos, ó Pai, o leme do barco da nossa vida nas tuas mãos. O Senhor é o capitão desse barco, Senhor. Direciona. Dá, Senhor, meu Deus, a direção e o avivamento na casa deste homem, desta mulher agora. E se alguém entrou nesta live afastado dos teus caminhos, que volte. Que uma unção de arrependimento, Senhor, desça sobre ele e sobre ela agora, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Você que quer participar do jejum de Esther, entender como nós estamos fazendo o preparo para que vamos fazer em 3 dias, me mande uma mensagem, seja aqui no TikTok, pelo Instagram ou lá no YouTube. Nós estaremos aí entrando em contato, que é só até hoje. Amanhã eu não vou mais abrir essa possibilidade, mas só até hoje, tá bom? Porque senão fica difícil você acompanhar o preparo para então fazer o jejum com a gente, que iniciará no dia 7 de abril. E você já está convidado. Seja comprometido. Não deixe para depois, que você pode começar agora e ter a sua vida totalmente direcionada por Deus, redirecionada e um avivamento pessoal, que é o que nós todos precisamos. Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. Fique na paz e até amanhã.